Bem, eu tive a ideia de fazer esse vídeo há um tempinho já e ficava pensando como que ia ser, tá ligado? Como eu vou produzir isso. Mas acabou que não foi nem pro papel, ficou só na minha cabeça por um bom tempo. Enfim, o que aconteceu foi que, eu não sei quando esse vídeo tá saindo, mas recentemente faleceu aos 68 anos Akira Toriyama, criador de Dragon Ball. Criador da obra que me fez ser quem eu sou hoje em dia, que moldou uma geração e a mim como pessoa também. Eu não sei se é porque eu sou meio apático ou, assim, é difícil demonstrar um pouco de sentimento, mas eu não fiquei triste quando recebi essa notícia. O que eu senti foi gratidão. Gratidão por essa obra incrível que fez parte da minha vida, que moldou quem eu sou, que me influenciou na maneira que eu ajo, das coisas que eu gosto e de tudo. Me influenciou como um todo. Então, devido a esse fato, que infelizmente esse fato triste que aconteceu, eu resolvi tirar essa ideia da cabeça e colocar em prática e começar a fazer esse vídeo. Antes de começar, eu queria dizer que eu vou falar algumas datas que não estão exatamente certas, mas foi algo que eu tentei me aproximar ao máximo possível, que eu vou falar de muitas coisas que aconteceram na minha infância e eu não tenho memória exata disso, mas eu vou falar o máximo que eu lembro e dar algumas datas aproximadas que eu acredito que são as verdadeiras, que eu acredito que foi quando as coisas aconteceram. Então, dito isso, vamos lá. Por volta de 2009, quando eu tinha ali os meus 6 anos de idade, eu ganhei um Super Nintendo. A minha mãe chegou em casa e com algumas fitas já, Donkey Kong, Super Mario World, clássicos do Super Nintendo que se tornaram jogos que eu gosto, que eu gostei muito e que eu gosto até hoje. Algum tempo se passou, e eu não lembro como exatamente, mas chegou até mim uma fita preta, uma fita que não tinha nem capa, uma fita sem identificação, digamos assim. E quando eu liguei o videogame, coloquei ela lá para rodar, e adivinha? Lá estava talvez meu primeiro contato verdadeiro que eu me lembro com a franquia Dragon Ball Z Super Butoden 3. A verdade é que esse jogo não era tão bom. Ele não envelheceu muito bem, como os outros jogos do Super Nintendo que eu citei anteriormente, Donkey Kong e Super Mario. Mas é um clássico, fez parte da minha infância e o que eu tenho pra dizer sobre ele é que me marcou. E algo interessante é que eu não tenho memória de assistir o anime antes disso. Eu jogava o jogo, eu sabia quem era Goku, sabia quem era o Vegeta, sabia quem era o Majin Buu, mas eu não tenho memória de ter assistido o anime antes disso, quando eu era de fato criança, enfim. Mas, apesar de não ter assistido, ou pelo menos não ter memória de ter assistido, eu sabia que eram os personagens. Então, provavelmente, na verdade, eu vi sim, só que tava no meu subconsciente, uma memória perdida, entendeu? Algo que eu conhecia, mas não me lembrava. Apesar de não ser tão bom, esse jogo marcou sim a minha infância, eu joguei com amigos, eu joguei muito. Mas algo que foi bom nesse jogo e é bom até hoje são as músicas. As músicas desse jogo eram incríveis, impecáveis e são muito boas até hoje. Então, até então, eu era uma criança que gostava dos personagens, conhecia os personagens, mas não tinha aquele apreço pela obra ainda. Mas foi em 2012, quando eu tinha 9 anos, que a minha mãe chega em casa com o PlayStation 2, algo que eu já tinha pedido para ela há um tempo, porque os meus amigos já tinham esse videogame e, enfim, foi o meu primeiro contato ali, de fato, tendo o meu próprio PlayStation. Eu já tinha jogado alguns jogos antes na casa de amigos, mas na verdade eu nem me lembro que jogos foram esses, porque o que me marcou de fato foi quando eu ganhei o meu videogame. E por coincidência do destino, talvez, a minha mãe chegou em casa com um videogame e 2 jogos. Um deles era o Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4 e o outro era simplesmente o GOAT dos jogos de Dragon Ball. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3.
jogo era mágico para quem um dia antes estava jogando um jogo em pixel art, 2D, lento, porém com algumas músicas bem bacanas. Foi algo surreal. Eu podia voar em qualquer direção, eu podia bater no meu inimigo, eu podia soltar poder, destruir o cenário. Era um ambiente incrível, tudo era bonito, tudo era fluido, era rápido, era perfeito. Se aquele jogo não era perfeito, chegou muito perto. Eu acredito que chegou muito perto. De toda forma, o meu amor verdadeiro pela franquia surgiu ali. Eu joguei muito esse jogo quando eu era criança. E eu nem era bom. Eu descubro coisas sobre esse jogo até hoje que eu não sabia quando eu era criança. Na verdade, é que foi por causa dele que eu comecei a gostar de fato de Dragon Ball. Eu conheci outros personagens, eu conheci a história por meio do modo história do jogo, que eu colocava em espanhol e entendia mais ou menos a legenda. E a partir dali, eu, apesar de ainda não ter visto o anime, ou ter visto, né, nessa memória perdida da minha infância, já gostava muito da franquia. Era a minha franquia, era meu anime favorito, apesar de ter visto o anime apenas nessa memória perdida. É claro que nesse meio tempo eu joguei muitas coisas, eu joguei outros jogos de Dragon Ball, eu joguei jogos no emulador, joguei o clássico Dragon Ball Advance Adventure para Game Boy Advance, joguei até mesmo o famigerado e tão falado Dragon Ball AF do Play 2, aquele mod que não era tão bom, não bem feito assim, mas marcou sim, inclusive eu joguei muito mais ele do que o próprio Budokai 3. Mas até então, o que eu tinha era uma memória perdida de infância, vários jogos que eu gostava muito, principalmente o Tenkaichi 3. Mas foi por volta de 2015, por aí, 2014 ou 15, que eu comecei a assistir Dragon Ball de manhã. Eu descobri que passava Dragon Ball ao sábado e domingo e comecei a assistir. Só que tinha um porém, esse anime passava 7 horas da manhã, e acordar às 7 horas da manhã num sábado e domingo para uma criança era um pouco difícil, um pouco complicado. Mesmo tendo apenas essa memória perdida de infância, mesmo com esse contexto todo que eu falei pra vocês, eu já gostava muito da obra, eu já gostava muito da franquia, eu gostava muito do Goku. Eu gostava tanto que eu acordava 6 horas da manhã, ou 7, eu não lembro exatamente quando passava, mas era muito cedo. Vou colocar aqui que falou que era 7 horas, eu acordava 7 horas da manhã no sábado e de novo no domingo para assistir o mesmo episódio. Isso mesmo, o episódio passava no sábado, acho que passavam 2 episódios no sábado e reprisava no domingo, e eu acordava cedo no dia seguinte para ver o mesmo episódio, para ter uma noção assim do quanto eu gostava disso. Só que tinha um problema. O anime começava da saga dos Saiyajins até a saga do Freeza e não continuava pra saga do Cell, começava do início de volta. Nessa brincadeira eu acredito que eu vi a saga do Freeza pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Então aí realmente eu já tinha visto o anime um pouco até demais, né? Por favor, acabe com Freeza, Kakaroto. Por favor, mate-o com suas mãos de Saiyajin. Nisso, Dragon Ball Super já existia, mas eu não fazia a menor ideia. Eu não sabia da existência do Super até 2017, quando foi que eu consegui ter internet na minha casa. Meus pais colocaram a internet em casa e aí eu descobri finalmente a existência do Super, que já passava desde 2015 e os filmes desde 2013. Quando eu comecei a assistir o Super, já estava na saga do Goku Black. Então eu comecei a assistir e, pelo que eu consigo me lembrar, quando eu cheguei nos episódios semanais já tinha começado o arco do Torneio do Poder. E sim, eu acompanhei a febre do Torneio do Poder ao vivo, vendo os episódios semanais. O Dragon Ball Super me marcou demais, foi algo que eu acompanhei de verdade. O que aconteceu na época do Super dificilmente vai acontecer de novo. Eu acredito que nenhum anime vai conseguir replicar a febre que foi o Torneio do Poder, nem mesmo o próprio Dragon Ball não vai conseguir fazer isso de novo. Foi algo mágico acompanhar na época e não dá nem pra descrever a sensação. Enfim, eu vivi aquilo. Sinto a energia percorrendo o corpo, aventura sei que nós vamos viver. Mas vocês devem estar percebendo que até então eu não vi o anime. Eu tenho essa memória perdida da minha infância, joguei vários jogos, já era muito fã, assisti o Super, acompanhei o Super e
não tinha visto o anime. Foi só em 2019 que eu decidi mudar isso, já era muito fã e decidi mudar isso assistindo. Então eu assisti o clássico, o Z, o GT e o Super, que dessa vez já era dublado, já tinha dublagem, e eu reassisti e gostei muito de novo, foi muito bom novamente. Eu já era muito fã, e depois disso mais ainda. Apesar de ter visto muito tarde, o meu Dragon Ball favorito é o Z. Dragon Ball Z é muito foda. Talvez por essa memória perdida ter voltado quando eu assisti de fato, ou talvez porque é muito bom e seja realmente o melhor Dragon Ball. Mas, enfim, fica de curiosidade aí que o meu favorito é sim o Dragon Ball Z. É claro que eu pulei algumas coisas nessa história, né? Jogos que eu joguei na casa de amigos meus que eu não tinha. Quer dizer, eu não tinha os jogos, eu tinha os amigos. E também detalhes que talvez eu não tenha me lembrado, então não deu pra colocar. Além de também não ter me estendido tanto assim, tanto quanto poderia em cada ponto desse vídeo. Talvez esse vídeo tenha ficado meio corrido e até não tão bem feito, mas foi a minha primeira tentativa fazendo o vídeo assim, e eu realmente queria tirar essa ideia da minha cabeça e colocar em prática, e enfim. Inclusive, eu encerro esse vídeo com algo que eu postei no Twitter, inclusive, né? O que eu quero dizer, o meu sentimento e tudo o que eu tenho a dizer sobre Dragon Ball e sobre o Akira Toriyama. Apenas obrigado. Vou te amar por toda a minha vida, bem como... E assim, a história de Dragon Ball chega ao fim. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão.